Prezado amigo, prezada amiga, muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. Hoje, 31 de julho. Para quem não me conhece, o meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader e também investidor no mercado de ações. Eu divulgo esses vídeos todo domingo pela manhã, onde a gente faz um estudo do índice Bovespa e também de alguns papéis. Ressalto que são tão somente estudos, isso não é recomendação, tá bem? Vamos começar pelo índice Bovespa. Observem aqui este retângulo, lá no topo. O índice está lateralizando, ou seja, está andando de lado, como se fala no jargão. Isso é importante por quê? Porque depois dessa subida, o índice pode respirar um pouco, ou seja, a média de preços, essa linha vermelha, se aproxima daquele retângulo lá em cima. Isso é importante, porque diminui o quê? Diminui o risco, que é essa diferença aqui, entre os pontos e a sua média de preço, tá bem? Vamos só mostrar para vocês esse quadro aqui. Nós temos dois tipos de correção de um papel, tá? A correção pode ser no preço, quando o ativo cai, e a correção pode ser no tempo, quando ele fica lateralizado, congestionado. No caso aqui, é bem o caso do índice Bovespa, ok? Quanto mais tempo fica andando de lado, melhor, porque se aproxima da média móvel. E se houver aumento de volume, quando romper isso aqui, pode romper com força para cima, tá bem? É o que nós esperamos, né? Deixa eu só mostrar para vocês o índice Bovespa num horizonte de tempo um pouquinho maior. Então, o que nós esperamos, né, pessoal? A gente trabalha com uma hipótese. Quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que, quando romper essa lateralização, pode chegar à casa dos 62, 64 mil pontos, ok? É com essa hipótese que nós trabalhamos. É uma hipótese mais forte neste momento, tá? Por quê? Porque nós temos aqui uma onda 1, deixa eu mostrar para vocês agora no semanal, tá? Temos aqui uma onda 1, temos um recuo, olha aqui a correção, que não é no tempo, né? É uma correção no preço, em pontos, e podemos ter uma onda 3 para cima, que é essa perna aqui de alta. Essa perna de alta vai ter qual tamanho? Bom, tecnicamente, ela vai ter o mesmo tamanho da onda 1, pelo menos 100%, né? Existe uma probabilidade, o que levaria os preços lá para a região de 64 mil pontos, ok? Bom, agora vamos dar uma olhada em Petrobras e depois Vale. Vamos começar por esses ativos, que são os ativos com grande liquidez, e muita gente pede para a gente avaliar, olhar esses papéis, tá? Vamos estudar agora Petri 4. Vamos ver o gráfico semanal de Petri 4. Vejam que está muito parecido com o do índice Bovespa. Onda 1 corrigiu, onda 2, agora aqui montando uma onda 3 para cima. Até onde vai essa onda 3, Leonel? Bom, vamos medir essa onda aqui. Do fundo até o topo, puxamos ela para cá. Tecnicamente, o nosso alvo vai ser lá em R$14, tá? 100% da extensão da onda 1. Então, o alvo, no médio prazo, dentro de algumas semanas ou alguns meses, é R$14 para Petri 4. Tá bem, pessoal? No gráfico diário, neste momento, o ativo fez uma correção até perto da média móvel 21 períodos, o que é interessante, e volta a enfrentar a resistência no curtíssimo prazo, ali na região de 12,25, 12,30. Tá bem? Essa é uma resistência imediata. Vamos dar uma olhada agora em Vale 5. Gente, Vale 5 eu fiz uma entrada na semana que passou. Vale 5, na minha opinião, eu fiz uma entrada no rompimento desse topo aqui, tá bem? 14,50. Na minha opinião, encontra suporte aqui nesse topo. 14,50 é um suporte. Tá? E depois o outro suporte imediato aqui na média móvel 21 períodos, 13,85. Qual é o alvo dessa operação, gente? R$16. Por quê? Porque nós temos um topo anterior aqui em R$16. Certo? O gráfico de semanal de Vale 5, ele é um gráfico interessante também, né? Porque vejam aqui, onda 1 corrigiu e agora montando uma onda 3. Tá?
No semanal ele vai ficar muito interessante quando romper 16,50, R$17. Tá? Ou seja, nós temos dentro de alguns meses, daqui a várias semanas, rompendo esse topo aqui, o gráfico semanal fica muito, muito interessante mesmo. Ele vai romper uma resistência importante no semanal. Mas isso é um assunto para a gente comentar nos próximos vídeos. Muita gente tem pedido esse ativo, BIF3. O Gustavo é uma das pessoas que pediu para eu estudar. Por favor, entendam como um estudo, não como uma recomendação, tá, pessoal? Eu não faço recomendação. Vejam, BIF3 encontrou suporte aqui na região de 8,60. Esse suporte ele encontrou depois de cair por muitos dias. E vejam que essa linha de tendência aqui de baixa, ela foi rompida, né? E rompida com volume, o que é muito importante. Observem aqui embaixo o volume. É tudo que a análise técnica precisa, né? Volume confirmando a tendência. Ou seja, podemos estar diante de uma inversão da tendência depois desse longo período de baixa. Fez aqui uma subida, né? Observem aqui, congestionou. Tá? Muita gente chama isso aqui de mastro e bandeira. Estão vendo aqui? Então, gente, quando romper aqui a região da bandeira, o ativo pode bombar. Tá certo? Para quem gosta de ver no gráfico lateralização, está lateralizado. Está aqui dentro deste retângulo. Quando romper esse topinho aqui, esses dois topos aqui, em 9,76, 9,80, o ativo, na minha opinião, pode subir com alvo onde? Lá em 10,50, alvo imediato. Por quê? Porque aqui nós tivemos, observem aqui, um topo anterior que vai se comportar como o quê? Como resistência. Tá bem, pessoal? Sobre BIF3, era isso que eu tinha a dizer neste momento. Um ativo que eu disse que eu começaria a acompanhar. O gráfico ainda não estava bom, mas eu começaria a acompanhar com mais cuidado. Pão de açúcar. Pão de açúcar teve uma queda forte na semana que passou e com gap. Essa queda forte veio acompanhada de aumento de volume. Isso me deixa com o pé atrás, tá bem? Então, o que era um gráfico bom pode começar a ficar ruim aí nas próximas semanas, nos próximos dias. Tá? Encontrou suporte na média móvel, essa linha verde de 72 períodos, mas é um gráfico que, para mim, já não é um dos melhores. JBS é um ativo que eu venho alertando há alguns pregões. Um dos nossos amigos aqui do blog pediu para fazer um estudo e desde então eu venho acompanhando o JBS. Tá? Por quê? JBS, na minha opinião, se romper essa região aqui, pessoal, R$11 por ali, ele começa a ficar interessante. Se romper essa resistência aqui anterior, que agora também é uma resistência. Então, rompendo R$11, na minha opinião, ele encontra uma resistência imediata ali em 11,60 por ali, porque aqui houve um topo anterior, tá bem? 11,75, e se romper isso aqui, a próxima resistência lá em 12,50, tá certo? Então é um gráfico que começa a ficar interessante. Vejam que neste momento, praticamente lateralizado, acima das médias móveis. Tá? O que é interessante em JBS? Que aumentasse um pouquinho o volume, que está um pouco baixo ainda. Tá? Então é um papel para se colocar no radar. Eu estou comprado para swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas, em BB Seguridade. Tá? Vamos ver se o papel rompe nessa próxima semana aí, esse topinho anterior aqui, em 30,30, 30,27, alvo imediato, lá perto de R$32. Se romper R$32, com aumento de volume, tá?
pode buscar a região dos 34. Ok, pessoal? Mas para isso tem que aumentar o volume. Eu tenho BB Seguridade na minha carteira também de longo prazo, porque gosto dos dividendos que BB Seguridade paga. Tá bem? Vamos dar uma olhada nos bancos. Vamos ver Itube 4. Aqui está o gráfico de Itube 4. Fez uma correção até perto da média móvel, exatamente até a média móvel, que serve, nesse caso, como suporte, ali em 32,70, 32,80. Tá? Chamo a atenção que esse ativo pode enfrentar uma resistência significativa aqui nesse topo, em 34,50, 34,60, porque 34 é um topo aqui, foi um topo aqui, pessoal, que ela não consegue romper. E por quê? Bom, porque o preço desse papel está chegando numa máxima histórica. Tá? Então, essa região é uma região de resistência importante. Tá? Tem que ficar atento quem está comprado neste papel. Resistência significativa significa que ali os vendedores podem ganhar força. Tá bem? É claro que se romper isso aqui, o papel pode ficar bem interessante. Mas eu não acredito que isso vai ser rompido de uma forma tão fácil. Então tem que ficar um pouquinho atento a esses papéis. O mesmo caso de Bradesco, BBDC4. Tá? Esse papel aqui chega numa região de resistência importante, porque nos últimos anos ele tentou romper essa região de preço e não conseguiu. Olha aqui, ó, tentou bater 1, 2, 3 vezes nos últimos 2 anos e não conseguiu. Então nós temos aqui novamente uma região de resistência de preço ali em R$30, naquela região. Tá bem, pessoal? Tem que tomar um pouco de cuidado. Neste momento, muito afastado da média de preço. A média de preço é 25,40. O preço está lá perto de 30. Então tem que tomar um certo cuidado com esses papéis próximos de rompimento histórico. Tá? Um papel que eu acho interessante, mais interessante que Itube, é ITSA4. ITSA4 eu venho alertando há muito tempo, porque o gráfico semanal ele é, na minha opinião, mais interessante que o de Itube. Por quê? Porque esse papel custa menos. Né? Enquanto o Itube custa 30, esse aqui custa 8. Por que eu gosto de ITSA4? Bem, porque esse papel também está perto de uma resistência histórica. Ou seja, ele nunca custou mais que R$ 8,50. Quando se aproximou dali, caiu, né, lá em começo de 2015. Né? Quando se aproximou dali, caiu. Quando se aproximou desse preço lá em 2014. Então nós temos aqui uma resistência importante. Se for rompida essa resistência, na minha opinião, esse papel fica bem interessante se houver aumento de volume. Então, rompendo 8,50, 8,60, 8,70, eu vou pensar em me posicionar em ITSA4. Mas tem que romper essa resistência e romper com volume. No gráfico semanal, para quem gosta de contar as ondas, o que a gente vê aqui? Onda 1, onda 2, realização, queda no preço, lançando uma onda 3 para cima. Qual é a onda que a gente quer surfar? A onda 3. Qual vai ser o tamanho da onda 3? Pelo menos, tecnicamente, 100% dessa onda 1, o que levaria os preços para acima de R$ 9,00. Ok, pessoal? Então é por isso que eu gosto do gráfico de ITSA4. E é claro, custa bem menos que Itube. Para finalizarmos, Rumo, antiga América Latina Logística. Esse papel, embora tenha um risco muito alto, é um papel que eu venho fazendo trades com ele. Já fiz 3 operações desde o começo do ano. As 3 operações foram vitoriosas, bem sucedidas. Neste momento, Rumo andando de lado. O que seria interessante para Rumo? Que se aproximasse um pouquinho mais da média móvel 21 períodos, 5,65, 5,70, tá bem?
e voltasse a subir. Tá? Se voltar a subir, eu vejo tecnicamente como um alvo imediato aqui, 7,38, por onde passa a linha verde, média móvel 72 períodos no gráfico semanal. Ou essa região aqui, onde lá no final do ano passado foi consolidação, né? Ali em 6,18, por ali seria o alvo imediato. Sobre rumo, neste momento, era isso que eu tinha a dizer. Bom, qualquer dúvida, qualquer papel que tenham a pedir para fazer um estudo, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está aí embaixo. Desejo a todos uma ótima semana. Cuidado com esse momento de divulgação de balanços, porque os papéis enfrentam muita volatilidade. Uma ótima semana a todos!